Meus irmãos, a paz do Senhor. Como vocês estão? Eu vou perguntar até 3 e você responde para mim. Como vocês estão? Como vocês estão? A conta de 3, você vai perguntar para mim, Pastor Cláudio. Pode ser Cláudio, vocês são meus irmãos, vocês têm intimidade em falar comigo assim, tá bom? Pastor Cláudio, como o senhor está? A conta de 3. 1, 2, 3. Olha para mim agora, eu não estou bem. Não gosto de estar bem. Tenho raiva de estar bem. Esse negócio de estar bem não é comigo. Quando eu estou bem, meus irmãos, eu deixo de ler a Bíblia. Quando eu estou bem, eu deixo de orar, deixo de ir para a igreja. Quando eu estou bem, pastor Jarrom, eu começo a criar intrigas dentro da igreja. Quando eu estou bem, não participo mais de células. Quando eu estou bem, eu aponto todos na igreja como os piores. É por isso que eu não gosto, odeio, esse negócio de estar bem não é comigo. Porque desde o dia, olha para mim, desde o dia que eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador, eu abandonei esse negócio de viver bem. Porque eu aprendi que o meu Senhor Jesus é um Deus de excelência. Então eu não vivo mais bem, eu vivo excelente. Passando pela prova eu estou excelente. Tendo dificuldade eu estou. Vontade de me desviar, mas eu ainda estou. Passando dificuldades em casa, mas eu estou. Temos que profetizar sobre nós, dizendo: Senhor, eu estou até fraco, mas eu estou excelente, porque eu tenho o Senhor Jesus como meu Salvador. Então, vou perguntar de novo: como os irmãos estão? Como a igreja está? Guarde isso com você, porque você não é mais o mesmo depois que você aceitou Jesus. Você é diferente, você não é mais do tudo bem. Anda pela rua, encontra uma pessoa que não pertence a Cristo, um malandro, um que fuma, um que bebe, um que anda desviado. Você perguntar para ele, vai dizer: como tu tá, fulano? Vai dizer: eu estou excelente, eu estou bem. Não, eu estou bem, mano, eu estou bem. Mas quando tu pergunta para um crente, até o vocabulário é diferente. Como os irmãos estão? Tá bom. Antes de tudo, irmão, já foi apresentado, mas eu quero aqui agradecer ao pastor Jefferson, à pastora Sâmia, pela oportunidade, do pastor Jarrom, a pastora Simone, que por algum lugar ela anda, que eu vejo ela aqui transitando, fazendo, cumprindo os deveres. Mas obrigado, irmãos, pela oportunidade em estar pela primeira vez aqui na área 91, na congregação 2, creio eu, né? E como o pastor Jarrom já disse, somos amigos, colegas de longas datas e algumas décadas que já se passaram, tá bom? Antes de tudo, eu quero apresentar para vocês as irmãs que fizeram chapinha hoje, que passaram desde as 4h30 fazendo chapinha. Aquelas que lavaram o cabelo hoje, que passaram a semana inteira sem lavar o cabelo e lavaram o cabelo hoje. Eu quero que as irmãs olhem para mim. Já? Eu quero apresentar para as irmãs primeiramente. Olha meu tom de voz, irmãos. A mulher mais linda de todas as mulheres. Uma mulher incomparável, um pedaço do céu revelado aqui na terra. Em mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, o Senhor Jesus escolheu eu para me presentear com uma coisa tão rara nessa terra. A minha esposa, a pastora Josi, que me acompanha, né? Ainda não acabou, João. Agora os homens que têm as suas esposas, você pode dizer para mim assim: pastor, eu não concordo com o senhor. As irmãs também que gastaram horas em frente do espelho, que quebrou o batom na hora de se maquiar, dizem assim: eu também não concordo com o senhor, pastor, eu sou mais bonita que ela. Ou os homens podem dizer para mim: a minha esposa é mais bonita que a sua. Olha para mim, irmãos e irmãs, eu te respondo com toda sinceridade: isso é problema teu. Porque para mim,
ela é a mais linda de todas as mulheres. Pode até existir uma segunda, mas a primeira é ela. Qual é a segunda mulher mais bonita aí, irmã? A segunda mulher, cadê? Levanta uma segunda mulher mais bonita. Ninguém quer ser segunda. Amém? Antes de começar, eu quero cantar uma música, tentar cantar uma música em espanhol com os irmãos, para eu poder desenrolar o que tenho a dizer para os irmãos. Eu quero chamar minha esposa, que vai me ajudar, irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Estou muito feliz, agradecida com o Senhor de estar aqui, conhecendo uma parte mais do corpo de Cristo. Sabe, eu vendo aqui o desenrolar do culto, me levou em 1900 e bolinha, quando começou o projeto celular. Sabe, eu até comentei com meu esposo, o culto celular raiz hoje, né? Então, líderes, assim como vocês também, eu já fui uma líder de célula, fui supervisora. Então, hoje nós estamos na Venezuela, pela misericórdia do Senhor. E o Senhor, assim como Ele tinha propósito na minha vida, Ele também tem na sua vida. Porque o Senhor, Ele não salva pessoas sem ter propósito. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. E eu me lembro que, como já disse o pastor Jarrom, nós somos amigos há muito tempo. E nós éramos um grupo de 6 amigos que orava, que estavam na rede de oração, nos evangelismos. Nós orávamos 6 horas da tarde, orávamos meio-dia. E sempre na minha oração eu dizia: Senhor, dá-me as nações. Naquela época estava no auge a África. Então o meu desejo era ir para a África. E eu lembro que eu orava e eu dizia, e a gente compartilhava o nosso desejo de um dia, quem sabe, chegar a ser um pastor, ser um diácono, uma diaconisa. E hoje eu me alegro com quem permaneceu por nós que aqui estamos. Porque nesse grupo de amigos que nós éramos, 3 pessoas não lograram chegar onde nós logramos. Porque o inimigo trabalhou, eles não perseveraram, eles desistiram. Mas hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor. Assim como o Senhor fez comigo, assim como o Senhor fez com o pastor Jarrom, o Senhor pode fazer melhor na tua vida. Aleluia! A palavra do Senhor diz: hoje você está aqui com o coração palpitando sobre missões, palpitando porque você é uma líder, o seu coração arde por almas. Quem sabe você chega na sua célula e só tá você e seu vice-líder. Aí eu me recordo no dia que eu cheguei na Venezuela, que nós fomos empossados embaixo de uma árvore, onde só tinha árvore, monte e mato. E no primeiro culto que estava eu, meu esposo e 5 pessoas, eu disse: Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? E o Senhor me disse: esse era o desejo do teu coração. Se você almeja ser um líder, se você almeja alcançar patamares eclesiásticos maiores, não desista, persevere. Você está no lugar certo. Aleluia. Oh, aleluia. se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá,
irmãos, Mateus capítulo 14, versículo 22. Vou trazer uma breve reflexão a nós. Mateus 14, 22. Mateus 14, versículo 22, diz assim: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha para mim, deixa sua Bíblia aí. Pastor, não entendi nada. Eu quero te falar sobre duas missões que nós encontramos aqui: missões simples e missões complexas. Missão simples, pastor, o que é? E o que é missão complexa? Missão simples é aquela que você faz assim, rápido. E missão complexa é aquela que você demora um pouco mais a fazer. É como se eu dissesse aqui ao irmão: a irmã, me traga a sua Bíblia para mim, por favor. Vem aqui. Veja, eu conto. 1, 2, 3, 4. Ela trouxe a Bíblia para mim. Demorou, irmãos? Agora eu digo: irmã, volte para o seu lugar com essa Bíblia. 1, 2, 3, 4. Muito rápido. Uma missão muito simples de fazer e até uma criança faria. Sim ou não, irmãos? Agora eu posso dizer à irmã e pedir à irmã, por favor, e dizer assim: irmã, levante-se. Você vai agora no Tarumã levar essa Bíblia. Você vai até o Tarumã, só que você vai andando até o Tarumã. A irmã poderia até ir, mas Tarumã é aqui perto ou é longe, irmãos? Então é uma missão complexa, onde demora mais, obrigado, aonde demora mais para chegar, aonde pelo caminho ela pode encontrar algumas dificuldades, alguns problemas, algumas situações, correr risco de morte, mas ela vai porque ela ouviu um chamado, obedeceu uma ordem e foi. Então a diferença entre missão simples e missão complexa é essa. Existem missões que são rápidas, existem missões que demoram. Na nossa vida não é diferente, irmãos. Ao amanhecer do dia nós já amanhecemos para cumprir uma missão. Quando você se levanta e você ora, você diz: Senhor, eu te entrego o meu dia. Eu creio que os irmãos oram, sim ou não, irmãos? Pela manhã, quando se levantam. E quando chega no final do dia, você diz assim: Senhor, obrigado, Pai. Eu imagino também que os irmãos fazem a mesma coisa. Obrigado, porque hoje eu cumpri uma missão, eu realizei algo. E se você olha para nós, como eu falei, você pode me chamar de Pastor Cláudio. Nós já estamos ali na Venezuela, irmãos, já há 9 anos. Tem criança que não era nem nascida, tem gente que há 9 anos atrás era solteiro. Tem gente aqui que há 9 anos atrás não tinha nem barriga, hoje está barrigudo. Tem gente que antes aqui vivia numa casinha, um pedacinho, hoje vive numa casa grande, maravilhosa e bonita. Tem gente aqui que queria até casar, né? Mas não tinha condição, Deus abriu as portas, você casou, hoje já é até mãe, já é até pai. Tem gente aqui que estava fazendo a universidade ou pensando em cursar uma universidade. Você cursou, você se formou, hoje você trabalha e vive daquilo que você cumpriu a sua missão na sua universidade. E nós estamos ali na Venezuela há 9 anos. E minha esposa disse algo aqui, quando nós fomos empossados lá debaixo de uma árvore. Não tinha nada, só eu e ela. Nós fomos empossados pelo nosso pastor José Borges, que é o nosso coordenador geral da Venezuela. E ele nos empossou e regressou para fazer as suas atividades. E nós ficamos e dizemos: o que vai acontecer de nós? Eu estava em Manaus, bem, trabalhava, ganhava meu salário tranquilo. 2015 aí, uma base de R$4.500 naquele tempo, pela função que eu exercia dentro da empresa. Minha esposa ganhava em torno de 2.000 e algo em 2015, pela função que ela desempenhava dentro também da empresa. Ela e eu juntos, nós não temos filho, irmãos, mas vivíamos muito bem, obrigado. E depois chegou o momento do chamado da missão.
Aí eu me lembrei, irmãos, e disse assim, o pastor disse assim, pela irmã, chegou o momento, e eu fiquei um pouco temeroso, olha para mim. E agora? O pastor disse, se a tua esposa não aceitar, vocês não vão. E eu disse, minha esposa não vai aceitar, porque minha esposa é medrosa, ela tem medo de barata, irmãos. Eu acho que aqui não tem nenhuma mulher que tem medo de barata aqui. Mas minha esposa tem medo de barata. Sabe? E o pastor, se ela não aceitar, ninguém vai. Aí eu me lembrei também de uma coisa, com 12 anos, num culto de missão, com 12 anos tinha eu, veio um pastor na igreja, pregou sobre missão, perguntou quem queria ser um missionário, eu saí do meu lugar chorando, com 12 anos, vim até a frente, e o pastor que naquele momento estava, me lembro o nome dele era José Francisco, ele orou e ele me consagrou naquele momento como missionário de nações, e eu só tinha 12 anos, passado, irmãos, alguns anos, veio um chamado para missão, aí Deus me trouxe à memória aquele voto, aquele compromisso que eu tinha feito com Ele, que eu queria ser missionário. Só que também naquele momento veio comigo junto o medo de sair do Brasil e entrar na Venezuela, que naquele período, mais que agora, estava em uma tremenda crise, como os irmãos sabem. Eu disse, será que vou, será que não vou? Eu disse assim, se a minha esposa disser sim, é porque é tua vontade. Se ela disser não, é porque não é tua vontade. Eu comecei a orar, não sei se orava a favor, não sei se orava contra. Sabe, irmãos? Então passou os 3 dias, irmãos, que foi nos dado. O pastor chamou a nós e perguntou, então, pastores, vocês vão ou não vão para a missão? Precisam ir, o campo está lá, está branco para a ceifa, tudo. Então a minha esposa tomou a palavra, o pastor Jarrão. Então, pastora, vão ou não vão? Minha esposa usou um texto lindo da Bíblia, lá no livro de Ruth. E ela disse para mim assim, aonde tu fores eu irei. Aonde tu colocar a planta do teu pé eu colocarei. O teu Deus é o meu Deus. E nós vamos. E lá já se passaram estes 9 anos. Pela missão, irmãos, você pensa que nós nunca tivemos vontade em desistir? Já tivemos vontade em desistir, irmãos. Mas veja bem, só tem chamado quem aceita o chamado. Não adianta você levantar a mão todo culto, todo momento e dizer que você tem chamado, se você não aceitar o teu chamado. Eclesiastes capítulo 5, versículos 7, 8, 4 e 5 diz, melhor é não prometer do que prometer e não cumprir, pois Deus não se agrada daquele que faz para ele promessas ou votos em vão. E eu sei que Deus revela que aqui há pessoas que há alguns anos andam prometendo para Deus um bocado de coisa e até agora não cumpriram nada. A tua função como missionária, a tua vaga está aberta. Você que ainda não se decidiu para ser o líder que Deus quer de você e quer te fazer, hoje é o dia da sua decisão como líder, para você cumprir a sua missão. Nós, irmãos, muitas vezes queremos fazer, mas nós não aceitamos a missão e falamos algo da boca para fora somente. Você chega na sua casa, você encontra na sua casa, irmãos, tudo. Você abre a geladeira, toma água fria. Domingo, como um dia de hoje, nós brasileiros temos o costume, irmãos, de comprar uma carne, um tambaquizinho e comer assado. Verdade? E nós comemos e é saboroso, o negócio é muito bom. A feijoada. Mas lá na Venezuela não é assim. Quando nós chegamos, irmãos, naquele tempo, as pessoas levantavam às 11 da manhã para poder fazer pelo menos uma refeição por dia. Porque não conseguiam, não tinham como fazer a segunda refeição, que não tinham condição. Eu não sei se tem algum venezuelano por aqui. Tem algum venezuelano aqui, irmãos? Algum venezuelano? Alguém que quer ser venezuelano? Venezuela é o país rico, petróleo. Já chegou a ser a 4ª maior potência do mundo. Hoje a Venezuela está naufragada em essa situação. Você não sabe que alguém chegar na tua casa, irmãos, onde você vive, e tocar a porta e dizer, pastor, nos dê manga verde,
Não é para comer com sal, não, é para cozinhar, para poder ter aquela alimentação. Você não sabe que a pessoa chegar na porta da tua casa, irmãos, dessa maneira, com as pernas tremendo, pedindo me dê pelo menos alguma coisa para comer eu junto com minha família, ou pelo menos para os meus filhos. Você não sabe que é você passar aí mais de 3 horas numa fila para comprar pão para a semana inteira. Chegou um momento que eu ia para a fila, ficava a semana 3 horas na fila para comprar, irmão, um pão para a semana inteira, porque não tinha durante a semana. Tinha que ir cedo e comprava o pão, e a minha esposa já fazia todo o processo que as mulheres sabem fazer. Ela dividia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, já era para comprar de novo a segunda fornada. Aqui o arroz que você come na hora do almoço, quando queima ou quando sobra, você pega, joga fora e diz assim: ah, dá para o cachorro, dá para o totó. O pedaço do rabo do tambaqui que você não quer, porque eu não como com espinha, porque eu não gosto de espinha, a mamãe sabe disso, não sei o quê, e faz um escândalo todo, mas é saboroso, irmão. O pé do frango que você joga fora, que você nem compra às vezes, você não sabe como é saboroso, irmãos. Porque as pessoas lá precisam. Hoje o Venezuela melhorou? Sim, melhorou, mas hoje tudo é em dólar, tudo é dolarizado. Você entra numa casa, parece que é uma igreja, um grande salão, onde não tem mais móveis, porque as pessoas tiveram que vender para ir para outro país ou para comer. Entende? Eu não quero contar para você essas notícias para você se sensibilizar, mas para você entender que um país aqui do lado chamado Venezuela, ainda que você não contribua, não ajude, mas você tem 2 joelhos que você pode orar por Venezuela, orar pelos missionários, por nós que lá estamos. Valoriza o que tu tem, valoriza o que você tem. Valorize esse velho, esse homem, essa mulher que sai para trabalhar todos os dias e retorna para casa, irmão. E quando compra pão de manhã, o pão de queijo à tarde já está duro. O filho, a filha, a mulher diz assim: eu não quero esse pão de queijo porque já está duro. Joga fora, vai comprar outro. Valoriza o que você tem. Valoriza a fralda do teu bebê. Valoriza essa calça comprida que você veste, esse sapato que está nos teus pés. Valoriza aquele pouquinho de café, ralo que seja, porque lá nós tomamos várias vezes, alguns anos, café de milho. Pegava o milho que é de galinha mesmo, irmãos, e torrava aquele milho e faziam daquele milho, moíam e fazia daquele milho o pó de café, ficava preto. E nós tomávamos aquele pó, que seria como café, mas café de milho, e não tinha nenhuma gota de açúcar, era assim mesmo. E tomávamos. Dava para minha esposa, ela veio e disse: Cláudio, tá. E eu tomava o meu, tinha que tomar o dela para não fazer desfeita. Porque nós vivemos hoje uma geração onde não valoriza nada. Os bens que tem, a família que tem, o ministério que tem, a casa que tem, os líderes, as oportunidades que Deus nos deu, nós não estamos valorizando nada, irmãos. E a missão foi e está sendo entregue nas tuas mãos todos os dias. Jesus chegou para os discípulos e disse assim: vocês agarrem esse barco, peguem esse barco e vão para outro lado. A Bíblia diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e seguir para outro lado. Jesus costumeiramente falava assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, se você quiser. Mas agora chegou o momento que Jesus falou assim: agarre esse barco e vão para o outro lado. Ele obrigou os discípulos, diz a Bíblia. Aqui eu entro com você para você me entender essa palavra obrigou. No nosso chamado, irmãos, quando eu tomo a frente, eu deixo de cumprir a vontade de Deus. Mas quando Jesus te escolheu, quantos escolhidos tem aqui, irmão? Levanta a mão, só os escolhidos. Se Jesus te escolheu, Ele vai te dizer no momento onde você está por cima: sai do teu lugar, vai pregar, vai evangelizar, vai cumprir o que eu tenho para ti. Os discípulos não queriam ir porque alguns momentos atrás eles tinham passado por uma situação que quase eles se afundam no outro barco.
Eu imagino que Tomé disse assim: Senhor, outra vez, alguns dias atrás nós estávamos num barco, tu estava com a gente, e se o Senhor não estivesse conosco, nós íamos morrer afogados. Agora tu pedes a nós para nós entrar nesse barco e ir para o outro lado? Jesus disse: vão para o outro lado. A missão de vocês é essa. A minha missão é ficar aqui e despedir a multidão. Mas não era uma multidãozinha qualquer. Depois que Jesus soube que tinham assassinado o seu primo João, o Batista, Jesus saiu de lá e a multidão seguia Jesus. Se você ler esse capítulo, chegou um momento que tinham mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, diz a Bíblia. Nesse momento já era tarde. Jesus disse para o discípulo: dai de comer a eles. E os discípulos falaram assim, imagina que Judas falou: não tem como nós comprar comida aqui, porque é distante, o lugar é deserto, não tem nada. E por andando por lá, no meio da multidão, no meio dos 5.000 homens, encontraram um menino, alguém que tinha ali quantos pães, irmãos? 5 pães e 2 peixinhos. Trouxeram esse jovem até Jesus. Os discípulos, vendo tudo isso, trouxeram Jesus, a recebeu. Jesus não disse nada, apenas a Bíblia diz que levantou, deu graças ao Pai e partiu. E a multidão que ficava era 5.000. Os discípulos tinham que atravessar o mar e ir para o outro lado. Jesus ficaria para despedir a multidão. Veja bem, irmãos, alguns de nós estamos com medo de entrar no barco. Quando os discípulos entraram no barco, a Bíblia diz que pelo meio do mar, ouça bem, no meio do mar, não sei quantos de vocês conhecem o mar, o oceano Pacífico, Atlântico. Nós morávamos ali perto de uma cidade que nós passávamos daqui para onde está o irmão aqui, à beira de uma estrada, passa bem aqui, perto do Pacífico, bem beiradinho. Se você não conhece o mar, mas você já viu pela televisão, a Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar. Quando eles chegaram ao meio do mar, irmão, com o barco, a Bíblia diz que veio uma onda, o vento, e começou a chover muito forte, uma tempestade grande, tremenda, a ponto de o barco afundar. E eles estavam com medo, porque agora eles não estavam mais com Jesus presente dentro do barco. Olha para mim. Quando nós assumimos o nosso ministério, muitas vezes nós nos encontramos no meio do mar, porque nós olhamos para frente, nós não conseguimos ver o ponto de chegada. No meio do mar você olha para trás e não consegue mais ver o ponto de partida. No meio do mar você olha para a direita e não vê nada, olha para a esquerda e não vê nada. A única solução é você dizer: Senhor, salva-me. E no nosso ministério é assim, no teu chamado é assim, porque cumprir o chamado de Deus, irmãos, de Deus é dolorido, é tribulação, é dor, é sofrimento. Mas aquele que vence, aquele que luta, a Bíblia diz que receberá do Senhor no último dia. Tem gente que diz assim: ah, tá bom, eu na igreja, eu vou para a igreja, canto, adoro e tá bom demais, tá bom eu sentadinho aqui no meu lugar. Tu imagina quando você chegar no céu e Jesus dizer: Roberto, Esther, Maria, Judite, Renata, Sara, pode vir. Você vai dizer: aqui estou, Senhor. Entra no gorro, Senhor. Vem mais 2 atrás. E alguém de Jesus diz assim: Maria, você recebe a salvação e recebe também o galardão pelos trabalhos, pelo que você fez para mim na terra. E a pessoa passa, mas quando chega de repente pode ser alguém de nós, e quando você vai passar, Jesus diz assim: pode passar, recebe a salvação. E alguém pode dizer assim: Senhor, mas eu também quero receber o galardão, porque eu também estava na igreja, eu cantava, eu até preguei, eu dancei,
Jesus disse para ti assim: te contenta com a salvação, porque tu não fizeste com amor e não cumpriu o teu chamado que eu te dei. Tu não receberás o galardão, recebe a salvação, porque pela graça você foi salvo. Para receber o galardão tem que estar disponível, tem que dizer: eu vou. Não só cantar. Se você não fizer nada para Deus, irmãos, você não vai marcar a sua história aqui na terra. Tem gente que vive anos, não marca a história, ninguém sabe nem quem é tu. Se você perguntar, não sei quantos anos essa igreja tem, mas se você perguntar quem foi o irmão Raimundinho, alguém vai dizer: o irmão Raimundinho, saudoso irmão Raimundinho, andou por aqui e construiu, fez o irmão Raimundinho. Esse irmão com certeza marcou a história. Agora eu te pergunto: será que você está marcando a sua história na casa de Deus? Será que você está marcando a sua história nessa geração? Ou será que você é apenas mais um no meio da multidão? Porque o menino que andava por lá com 5 pães e 2 peixinhos, ele marcou na história, ele ficou na história. Pastor, como marcar a história, pastor? Para marcar a história você tem que ser lembrado. Se eu te perguntar, por exemplo, quem inventou a luz elétrica? Alguns vão dizer Thomas Edison. Thomas Edison, o jovem sabe, Thomas Edison. Você entra no Google, Thomas Edison. Quem inventou o ar-condicionado? Você vai dizer Carrier. Carrier inventou o ar-condicionado. Se você perguntar assim, quem foi quem inventou o telefone? Não o celular, mas o telefone daquele tamanho grande. Quem foi que inventou o telefone? Se você entra no Google, ele vai te mostrar que foi Alexandre Graham Bell. Inventou o telefone. E eles não tentaram só uma vez, eles não tentaram 2 vezes, eles não tentaram 5 nem 10 vezes, eles tentaram mais de 1000 vezes, mas eles não desistiram do propósito que eles tinham. Existe muito crente desistindo pela metade do caminho. Quando vê a tempestade já quer recuar. Quando está no meio do mar já quer voltar atrás, irmãos. E aí nós queremos receber de Deus, mas não fazemos para o nosso Deus. Agora, se eu te perguntar se você conhece quem foi Fugenildo Salazar Costa Curta, você vai dizer: pastor, nunca ouvi esse nome. Fugenildo Salazar Costa Curta, alguém conhece? Pois é, irmãos. Por mais que você entre no Google, por mais que você pergunte para o mais sábio dos homens, esse homem não é conhecido. Porque quem sabe ele desistiu e não quis marcar história. Porque nós conhecemos, irmãos, e nós sabemos das grandes missões daqueles que nunca desistiram, mas daqueles que fogem da missão ninguém nem se lembra, nem cócega na história faz. Porque se você desistir, ninguém vai lembrar de você. Se você desistir, você vai ser mais um ou um qualquer um. Se você perguntar assim: pastor, e agora? Estou passando agora no meio da tempestade, estou no meio do mar. Eu imagino, irmão, não estou na Bíblia, mas eu imagino Tomé tirando água de dentro do barco, desesperado, porque Tomé estava com medo, não cria muito, não tinha tanta fé. Eu imagino você desesperado, dizendo assim: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo, Deus? Porque isso está acontecendo com minha família, Senhor. Às vezes Deus, irmãos, Deus está tentando, sabe fazer o que, irmãos? Fazendo nós chegarmos mais perto dele no meio desse deserto, no meio da tempestade. Quando eu estou mais perto de Deus, quando eu estou passando por tribulação, por tempestade, isso significa, irmãos, que Deus está perto de fazer o extraordinário dele na tua vida. E o extraordinário não é para qualquer um, é para aquele que crê. Aquele que crê, o extraordinário se manifesta. Você precisa crer. Você precisa ir além.
A tempestade, irmãos, que nós passamos, ela tenta roubar o ministério, o nosso ministério. A tempestade que passamos tenta nos parar e nos estagnar naquele lugar de onde nós começamos. A tempestade que nós enfrentamos, irmãos, nos faz querer desistir no primeiro momento. E às vezes nós pensamos, irmãos, que uma poeira é uma pedrada. E não é assim. A missão que você tem foi Deus quem te deu. Não importa quem se levanta, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da provação, a humilhação que você está passando, a tempestade te faz parar, o tempo te faz desistir, o tempo te faz fugir. Mas se você fugir, não fugir da tempestade, é a tempestade que fugirá de você. E quando você nem se der conta, você vai olhar para cima e vai ver algo importante, chamado o sol da justiça vai nascer para ti. Porque nada passa despercebido. Nada passa despercebido. Eu lembro quando Estevão estava sendo apedrejado, irmãos. A Bíblia diz que ao ser apedrejado ele sorria. Ele não estava com aquele semblante destruidor, estava com um semblante alegre, porque a Bíblia diz que ele olhava para o céu e contemplava Jesus ao lado. Sabe o que eu entendo? Você anda, vê esses países para fora aí, irmãos. Você vê aqueles missionários sendo para o Afeganistão, para fora, sendo mortos por tiro na cabeça. Você já viu esses vídeos com certeza? Chega um momento que essas pessoas, elas eram mortas. Nega Jesus, não. Nega Jesus, não. Pá! O cara morria. Quando eles iam recolher aquele morto, olha para mim, eles recolhiam aquele irmão que estava morto, tinha algo diferente. Ele foi morto com um sorriso na cara. Matava outro, foi morto com um sorriso na cara. Os vídeos que eles estavam divulgando para amedrontar os cristãos, estava dando mais ânimo para os cristãos. Então eles tiveram uma ideia: vamos cobrir o rosto dessas pessoas. Colocaram o capuz no rosto, na cabeça dessas pessoas. E o cara filmando. Agora vamos matar, nega não. O cara filmando. Quando eles tiravam novamente o capuz do rosto da cabeça daquela pessoa, o que tinha lá, irmãos? Um crente feliz por não ter negado Jesus. E assim é eu e você. E eu vou encerrar, irmãos, mas veja bem, pessoas que receberam um chamado, pessoas que receberam um chamado de Jesus, irmãos, e não desistiram. Por exemplo, Deus falou assim: Noé, construa a arca. Noé fez o quê? Construiu a arca. 120 anos construindo, não foi rapidinho, foi 120 anos aí nessa luta. Deus disse: Moisés, liberta o povo do Egito. Moisés foi lá e libertou o povo do Egito, cumpriu o seu chamado. Jesus disse assim, Deus disse assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora tu vai levar o povo até a terra prometida. Senhor, não sei o que lá. Vai. Josué meio amedrontado, e Deus disse assim: não temas, eu sou contigo. Josué se levantou, se encheu de força depois dessa palavra de ânimo. Josué cumpriu sua missão. José, Davi, Salomão, todos estes homens, irmãos, não desistiram e não deixaram de cumprir sua missão. E às vezes a pessoa não entende: por que eu estou passando por isso? Quem sabe você está desistindo do chamado que Deus te entregou. Quem sabe as jovens aqui, meninas aqui, que há algum tempo é profetizado sobre elas que Deus tem um grande ministério para elas, para certas pessoas. Só que a pessoa não consegue se distanciar do mundo. Deixa eu falar um fato para terminar, pastor João. Eu vejo aqui umas jovens bonitas, talvez seja a terceira ou a quarta mulher mais bonita, porque a primeira está aqui. Mas na Venezuela, irmãos,
meninas, até meninas, mas mais as meninas, são pagamento de traficantes. Porque o cara é viciado e tem uma certa dívida grande, e ele entrega a filha ainda pura para o traficante para poder pagar aquela dívida. Você pai, você mãe, quantos teriam essa coragem, irmãos? Mas ou ela vai e vive fazendo o que tem que fazer, ou você morre. E você sabe o que o traficante faz com ela? Não só ele, mas os outros homens. Você pode imaginar? Aonde eles vão lá e onde há um buraco, um espaço, eles vão lá e orgias e mais orgias. Se é um rapaz, se é um menino, 12, 13 anos, a mesma questão. E essas meninas ficam lá, esses rapazes ficam lá, e aí eles são levados pela situação a de repente já não mais serem homens, porque se acostumaram com aquilo. As meninas não mais conseguem ter um esposo, um marido só, porque eles se acostumaram com vários homens fazendo toda aquela. E você imagina como fica a família? Nós, não é pastor Cláudio, nós, a igreja, a Assembleia de Deus, a qual você faz parte, nós temos um trabalho lá, pastor Jarrão, que temos lutado para tirar essas meninas, esses rapazes da mão dos traficantes, até chegar o momento de pagar para tirar de lá. Em todos os estados, e na maioria dos estados existem pessoas, nós somos capelão, minha esposa e eu, e temos levado, ensinado, aconselhado. Aqui no Brasil, irmãos, os presos, eles ganham para ficar preso, entende? Talvez você tenha um parente aí, infelizmente, e com tudo que ele corra risco lá dentro daquele local, que ninguém queria que essa pessoa estivesse aí, mas aqui os presos, entre aspas, passam bem. Lá é diferente. Não teve como mostrar hoje para vocês. Espero de repente uma outra oportunidade mostrar para vocês como vivem esses presos lá. Os caras comem uma vez por semana, irmãos. Os caras são pele e osso, entende? Não tem comida. Nos hospitais, aquele pouco de gente lá, a mulher vai parir um bebê lá, e aí a gente tem que levar até água para lavar a mulher, porque ela precisou, irmãos. Tem que comprar o bisturi, a luva do médico, tem que comprar todo esse aparato, tudo. Por isso que estou dizendo para você, valoriza o que você tem. Valoriza algo importante chamado o teu chamado. Quantos tem chamado aqui, irmão? Levanta a mão assim. Quantos sentem que tem? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé, por favor. Eu gostaria que você não conversasse com ninguém por enquanto. Que você só se levantasse. E se você puder fechar os seus olhos. Fechar os olhos por quê, pastor? Porque geralmente, irmãos, quando um pastor prega, alguém prega, você fica de olho aberto, o inimigo libera um demônio chamado demônio da distração. E você se distrai por qualquer coisinha. E você de olho fechado, o inimigo não vai ter esse poder. Porque agora você está entrando em comunhão, em sintonia com o Espírito Santo. Feche teus olhos. Eu gostaria que, se você puder agora, você conversasse com Deus e falasse para Deus: Senhor, eu aceito o meu chamado. Eu aceito o meu chamado.